Hoje ele cuida da operação ou você cuida da parte de pessoas e da parte comercial? É, tudo. Comercial ainda está na tua mão ou você já tem um braço direito que Não, toca? eu tenho algumas pessoas que elas tocam. Hoje nós estamos com quase 200 funcionários. Legal. Nós temos 10 negócios, Uhum. né? Todos voltados para vidro, alumínio e um pouco de decoração. Legal. Então, se não tiver pessoas bem estratégicas, não dá Não tem certo. como, né? É. E o Wagner teve uma visão muito legal, porque ele começou a pegar as pessoas que tinham mais tempo, que tinham um desenvolvimento melhor, caráter, dignidade, e se tornaram sócios. Legal. Então, nós nos tornamos pessoas sócias, e aí aquelas pessoas, elas já tinham um compromisso com a empresa, e aí acabou ficando mais fácil. Porque por muitos anos, você deve saber disso, você não tem tempo nem de viajar com a sua família. É o tempo inteiro você é totalmente escravo do negócio. É. Eu lembro uma vez que ele tinha uma empresa chamada Varalux, aí ele tinha vendido, aí depois ele comprou de volta. E essa empresa, nós dávamos uma premiação para quem vendesse R$10.000 naquela época. Então, assim, R$10.000 já era muita coisa de varão. Varão naquela época era R$5, sei lá. E aí eu consegui uma negociação grande e era no Natal, entre o Natal e o Ano Novo que tinha que entregar. Aí nós pegamos um pedido de 45 mil. Tá. Aí ele, fomos pra produção, viramos quase à noite, sábado, domingo, entregamos na data. E aí foi a construção de um grande ciclo. Hoje a Varalux, ela atende os principais atacadistas do Brasil. Legal. O nosso produto, ele chega em todo o território brasileiro através desse atacadista. Não só com varão, mas cantoneira, régua e esquadria de alumínio. Então, são grandes sonhos, né? Para quem não estava vendendo nada, hoje tem um CNPJ, tem um endereço fixo, sozinha. Legal. Gera vários empregos. Então, é um orgulho, né? Um orgulho de vida, né? As pessoas falavam para nós, vocês são loucos, vocês não folgam, vocês não viajam. Se eu tivesse uma empresa, eu ia viajar constantemente. É assim que você escuta também? Tem um mito, né? O pessoal acha que o mundo dos negócios é só o glamour, né? E esquece dos bastidores. Só que o glamour, na verdade, é 1% de 99% de transpiração. Mas as pessoas acabam não vendo isso, né? E não sei se você já passou por isso ou em alguma situação, mas gerir empresa é saber que a sua satisfação é conseguir pagar todos e muitas vezes você não ter. E tá tudo bem. Então, você vai lá, tem um renovo de fôlego, de motivação para recomeçar. Então, ser um empresário, principalmente no Brasil, é complicado. Porque você tem uma satisfação onde todo mundo pensa assim, você pensa só no seu prolabore, é isso que todo mundo pensa. Você teve um CNPJ, você está rico. Mas não é. A maior riqueza que você começa a enxergar primeiro são gerar empregos. E a quantidade de famílias sobre aquilo. E aí todo o resto, quando você não trabalha pelo dinheiro, o dinheiro ele vem para você. É o ecossistema que você consegue movimentar, né? Eu sempre falo que a gente, enquanto empresário, a gente é a pessoa da visão, né? A pessoa que consegue enxergar um futuro que talvez muitos ainda não enxergaram. E aí o nosso papel é vender esse sonho para pessoas competentes que querem vestir essa camisa, que querem acreditar no mesmo sonho que você e fazer o propósito acontecer. Exato. Porque ninguém faz um propósito sozinho, né? Nós somos pessoas coletivas, o mundo é coletivo. Então, essa questão que você está trazendo, hoje nós temos sócios que são pessoas que vestem a camisa e que estão com a gente no mesmo propósito, fazendo a empresa crescer. Isso é ter uma visão de longo prazo, isso é conseguir criar um ecossistema. E aí sim a gente começa a ter tempo para viajar, a gente começa a ter tempo para poder descansar. Eu lembro que quando eu era menor, assim, estava ali nos meus 5, 6 primeiros anos de empresa, todos os anos eu tirava férias com a minha esposa. A gente ainda não tinha filhos, ela não trabalhava comigo nessa época, ela era minha sócia no papel, mas ela trabalhava numa outra empresa, só que eu não conseguia descansar a cabeça. Então eu ia para a viagem, eu estava na praia, eu estava comendo camarão, eu estava tomando uma cervejinha na beira do mar, mas a minha cabeça estava no problema da empresa. E a empresa era 100% operacional comigo, né? Eu vivia os problemas e as soluções, então ainda era uma empresa pequena, eu tinha poucos colaboradores. E então assim, cara, eu não tirava férias. E aí eu voltava das férias frustrado porque eu não descansei, né? Porque o cansaço mental é uma coisa que as pessoas não entendem.
E a minha esposa super frustrada porque ela falava, cara, eu queria estar com você aqui, queria aproveitar um momento com você, passou, acabou, a gente voltou aqui pro furacão, e aí? Com os anos, né, aí muito estudo, muitas imersões, muita leitura, muita maturidade, porque o dia a dia vai trazendo essa maturidade pra gente. Eu fui aprendendo a fazer gestão, fui aprendendo a fazer liderança, eu fui começando a entender os meus erros, aonde eu estava errando, onde eu estava acertando, como é que eu ia corrigir a rota. E hoje, graças a Deus, eu consigo tirar férias. Porque um empresário de sucesso que não consegue tirar férias e não consegue desligar, ele não tem sucesso. Exato. Ele é escravo do próprio dinheiro, escravo da própria operação, né? Você sabe que teve nossa primeira viagem mesmo, nós fizemos acho que em 8 dias. E aí entrava dentro, nós fomos até para Cancún, que era um sonho nosso. Legal. Um sonho. Aí eu lembro, indo pros passeios, eu tava lá respondendo, e aí ele começou a brigar comigo. Pô, mas você tá respondendo, você não sei o que. Mas eu era comercial. Uhum. Eu era que media a obra, eu era que respondia, eu que direcionava. A empresa passava por você. Aí eu falava, não, mas eu preciso fazer isso, não, eu preciso fazer aquilo. E aí começou a cliente ligando à tarde, não sei o que, tarde da noite. Hoje em dia não tem mais isso, mas essa fase também é importante. Super. Porque é isso que vai te trazer maturidade. E quem não passa por essa fase, quebra. Esse é o ponto. Você começa, aí você tem essa fase que é super crítica do negócio, que é quando você começa a sair do empreendedor e virar empresário. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. E aí quando você vence, aí você de fato vai pro show business, né? Que aí você entra no tanque do tubarão ali e a coisa começa a crescer de uma maneira mais escalável. Exato. Eu lembro que essa viagem, eu trabalhei muito nessa viagem, muito, 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 apesar de ser as dos sonhos que nós planejávamos há anos. E aí quando nós voltamos, eu me sentia culpada com as outras pessoas. Eu tinha vergonha de falar para onde tinha ido. Porque eu falava, ficou todo mundo trabalhando, e eu não estava trabalhando. E era assim, 8 dias. Então, é importante todas essas fases, até para você entender do que você trabalha. Né? Hoje nós entendemos de cada processo, cada situação. Você fala para mim assim, Verônica, monta uma janela. Talvez eu não saiba montar a janela, mas todo o processo nós sabemos. Inclusive uma medição eu consigo fazer. Então é importante, porque se você também não dominar o que você tem de negócio, fica muito mais difícil. Você vai ficar sempre na mão de alguém. Então também é importante. Eu acredito que todas as fases da vida, elas te dão uma etapa diferente, para um movimento diferente e para uma situação diferente. Então aí é o que você vai enxergar para frente. Então, são importantes, eu não vejo como ruins, muito pelo contrário, foram ótimas todas. E necessárias, né? Porque hoje nós somos dúvida. o resultado das escolhas e das vivências que nós tivemos no passado, não tem por onde fugir, né? Exato. Entrando nessa linha, eu queria entender com você um pouquinho assim, qual foi o momento mais desafiador que você teve na tua vida? E aí eu não estou falando não necessariamente da tua vida empresarial, estou falando da Verônica como um todo. E como você lidou com isso? E quais foram as soluções que você encontrou para poder vencer esses desafios? Olha, houveram muitas situações, né? Mas eu acredito que teve um ponto-chave da minha vida pessoal, né? Que aconteceu e que me fez, mesmo muito nova, ter uma visão do que eu queria para o futuro. Quando você pensa na sua vida, eu tenho alguns pontos que eu falo, nossa, esse foi um marco de uma virada, esse foi de uma virada. Eu tive uma primeira virada aos 5 anos de idade. Olha que louco. Novinho. Eu chupava chupeta, tinha 3, inclusive. Tá. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. E a minha mãe perdeu meu avô. Eu lembro exatamente como se fosse hoje. Tá. E meu pai, ele tinha um processo de um provedor que estava dentro de casa, não estava, ficava saindo, aquelas coisas. Ele nordestino, minha mãe também. E ela estava sofrendo muito. E meu pai não estava dando a devida importância sobre aquilo. E eu lembro que eu dei a chupeta para ela e falei para ela que um dia eu seria a pessoa que iria sustentar ela, queria guardar ela, queria proteger ela. Depois daquele dia, eu não chupei uma chupeta. Com 5 anos. Com 5 anos. Uau, hein? Minha mãe tinha feito tudo para eu largar a chupeta. Tá. E aquilo foi uma promessa tão forte, tão forte, tão forte. Aí a gente fica pensando, né? Você tem um filho e você não valoriza o que ele fala aos 5, aos 6, E aquilo
Eu sei descrever a casa que nós morávamos. Então, foi forte. E aí, aos 11 anos, eu falei... Minha mãe, costureira, ganhava um salário mínimo. Tá. Meu pai ainda estava naquelas, ele ia embora, voltava. E aí, ele tinha um problema com jogo, com bebida. E minha mãe era provedora, eu e minha irmã. Eu era mais velha. Ou melhor, eu sou a mais velha. Aí, eu resolvi trabalhar. Com 11 anos. Então, eu era uma criança cuidando de mais 5, fora minha irmã. Tá. Não sei qual é a mãe doida que deixava, porque se fosse eu, não deixaria hoje. Eram outros tempos também, né? E aí, dali pra frente, quando eu peguei o primeiro dinheiro e dei pra minha mãe, ela conseguiu pagar uma conta, ou contribuir com uma conta. Eu lembro que, assim, eu cuidava de 5 crianças, eu ganhava R$50 naquela época. Então, depois disso, eu nunca mais parei. Nunca. Eu Pegou sabia... o gosto pelo trabalho. Eu sabia o que eu queria fazer pra vida. Legal. Então, eu nunca fui demitida. Eu nunca peguei um seguro-desemprego. Eu não sei nem como é que funciona isso. Então, a minha vida, ela foi pautada muito pelo objetivo que eu queria. O que eu queria ser. Eu tinha muito claro o que eu queria e o que eu não queria. Então, é a construção das viradas. Então, eu não... Houveram várias viradas, né? Houveram várias. Quando eu vim trabalhar com o Wagner, que aí ele fazia janelas... que eram umas janelas populares que nós fazemos ainda para depósito de material de construção. Tá. E aí eu tinha visto uma outra porta muito mais glamurosa, eu trouxe, eu falei, vamos vender essa porta lambril. E ele falava, calma, vou fazer o custo. Vamos vender essa porta lambril? Não, calma, vou fazer o custo. Aí chegou um dia, eu falei, vendi 10 portas lambril. Ele falou, mas como assim, você não tem custo? Eu falei, eu fiz minha parte, agora se vira com a sua. Então, todas as vezes eu entendi que eu quero sempre um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E algumas pessoas, elas podem achar que isso é estar insatisfeito. Mas não é. É estar satisfeito e querer movimentar um pouco mais. Por quê? Porque eu sei que nós somos grandes geradores de emprego. Esse ponto que você trouxe, Verônica, eu acho que é fundamental, assim, para quem vai nos ouvir, que saber o que você não quer é o que faz você chegar aonde você quer. Eu acho que a maioria das pessoas não conseguem ser bem-sucedidas porque não sabem falar Exatamente. não para coisas importantes, né? E acho que desde pequena você teve essa maturidade, né, de falar, pô, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz, eu vou nessa direção, aqui eu não vou, e aí você foi encurtando o caminho de sucesso, né? Você foi chegando mais próximo dos seus objetivos. E eu acho que esse é um ponto que as pessoas precisam refletir muito. Porque as pessoas se perdem muito nesse conceito e, assim, passam anos. E aí, quando você vê, você já perdeu boa parte da sua vida produtiva, né? Ou daquele momento que você tem gás, energia para fazer acontecer, e aí fica frustrado, né? E são muitas críticas, porque você acaba tendo muitas vozes. Sim. E você precisa distinguir quais são as vozes que vão realmente te ajudar. Porque tudo isso aconteceu, eu fui ter filho aos 29 anos, quase 29 anos, e sempre falavam, você trabalha demais, deixa sua filha. Você trabalha demais, deixa sua filha. Mas eu sei quais eram as dificuldades para sustentar ela quando ela nasceu e quais são os de hoje. Sim. Então eu sei quantas vezes eu larguei de deixar para ir para uma balada ou fazer qualquer coisa de adolescente e eu sei o que eu tenho hoje. Porque eu não tive aquilo. Eu já cheguei a trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo. São ganhos e perdas, né? Tudo na vida, para você ganhar de um lado, você perde do outro, e aí você tem que saber fazer o balanço disso. Sim. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu concordo com você, e é maravilhoso quando você tem a consciência. Porque daí você faz com propriedade, você toma a decisão com propriedade. Pô, isso aqui faz muito sentido para minha vida, eu vou fazer isso. E mesmo que dê errado, que pode ser que dê errado em algumas situações, principalmente no mundo empresarial, cara, você fez o seu melhor. Exato. Você vai corrigir a rota, você vai para o próximo nível. Porque o que nos motiva, e eu falo isso muito para os mentorados, é assim, cara, o empresário ele não desiste nunca. Ele nunca vai parar. Enquanto ele não chegar no objetivo dele, ele vai correr atrás. Faz parte do jogo errar, faz parte do jogo aprender, faz parte do jogo se reinventar, faz parte do jogo muitas vezes matar um negócio para criar outro. Mas você tem que chegar lá, você vai chegar lá, né? A gente não desiste, eu acho que essa é a força que faz o empresário ser um empresário. Exato, né? Sem dúvida.